Boa noite, pessoal. Antes tarde do que nunca, como prometido aí para vocês, vou trazer aqui então nessas mini aulas aí que eu intitulei de um projetinho chamado Maratonando, né? Então serão 4 dias aí que eu vou estar trazendo para vocês mini aulas com os conteúdos então do concurso para a Prefeitura de Itapeva, para o concurso de enfermeira, certo? Considerando também que tem outras duas profissões previstas aí para esse concurso, né? Fonoaudiólogo e psicólogo, então alguns assuntos aqui também, coincidentemente, caem no concurso para essas duas profissões, então fiquem à vontade aí também se quiserem passar por aqui e assistir essas mini aulas. Então, boa noite para vocês, meus ex-alunos, meus ex-colegas de profissão ou atuais colegas de profissão que estão aí engajados, querendo passar nesse concurso para a Prefeitura de Itapeva. E se alguém estiver chegando por aqui e nunca me viu na vida, não me conhece, eu sou a Keila, sou enfermeira de profissão, faz 16 anos que eu me formei. Gosto muito de ser enfermeira, mas também eu gosto muito de ser professora. E eu trabalho na FAIT, na faculdade, né, no município de Itapeva. Dou aula no curso de graduação para enfermagem, na área, as minhas disciplinas é na área de gestão e de políticas públicas de saúde, por isso toda a minha animação, então, para falar desses conteúdos com vocês, certo? Sempre gostei de fazer concurso público, então fiquei bastante animada quando eu vi esse edital e não poderia estar deixando então de colaborar com vocês, certo? O objetivo então desse projetinho aqui, Maratonando, é engajar vocês então a ter uma rotina diária de estudo, né? E alcançar então a vaga, né? O seu trabalho aí na Prefeitura Municipal de Itapeva, no cargo de enfermeiro, certo? Estou com vocês, vamos embora, vamos maratonar. Vou abrir aqui, então, um conteúdo que vai nortear aqui, então, né, tudo que eu vou falar da Constituição Federal, né, o primeiro, não teria como não começar pela Constituição Federal, o primeiro assunto lá previsto no edital, né, os artigos 196 a 200, ok? Vou pegar aqui o conteúdo. E bora maratonar. Então, a nossa mini aula 1, e eu sou a professora Keila Berti. Constituição Federal, todo mundo sabe, vocês já sabem disso, publicada em 1988, e na seção 2, dos artigos de 196 ao 200, é onde trata, então, da saúde no nosso país. O SUS, né, esse modelo, então, de saúde no nosso país, ele nasce no artigo 196, então guarda isso na sua cabeça. Mas peraí, para tudo, professora, peraí, nós vamos ter que entender, lembrar para essa prova o que os artigos que tem dentro da Constituição? Você vai ter que lembrar, vai ter que entender é mais fácil ainda, né? A partir do momento que você passa a entender o que está previsto, então, já desde a Constituição Federal, fica mais claro, então, as outras leis e outras portarias aí, então, que falam de como tem que ser o serviço de saúde no nosso país. Então, o artigo 196, que dá vida, então, a esse modelo, né, o sistema do SUS do nosso país, e ele diz, então, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, quando você lê lá um documento, essa frase é do artigo 196 da Constituição Federal. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação. E aí vocês já vão identificando essas palavrinhas que já são conhecidas de vocês, né? Acesso universal, igualitário e as palavras aqui, então, que nós praticamos diariamente, né, no serviço de saúde, promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 196, ele diz respeito aí à responsabilidade ao nascimento, né, do nosso Sistema Único de Saúde, e essa responsabilidade, então, do direito do Estado fornecer, então, a nós, usuários de saúde, o direito à saúde, né, como direito. O artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o artigo 197, ele trata da responsabilidade do poder público, então, de regulamentar, né, todos os serviços de saúde do nosso país,
de fiscalizar tudo o que acontece nos serviços públicos do nosso país e de ter o controle, então, de toda essa demanda. E o artigo 198, o famoso artigo 198, que cai muito em concurso, né? Se vocês forem buscar aí provas que já foram cobradas em concursos anteriores, vocês vão perceber que o artigo 198 sempre aparece. Então, anota aí, né, o que está previsto aí no artigo 198. As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema de saúde, um sistema único de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, entra aqui a primeira anotação aí, né, primeira documentação em relação às diretrizes do SUS, aqui na Constituição Federal, no artigo 198. Quais são elas, né, previstas, então, desde este ano? Descentralização com direção única em cada esfera do governo, que isso significa que o SUS não é mais só uma responsabilidade do governo federal, mas a partir da Constituição, então, de 88, está previsto que cada ente federativo, né, o governo federal, estadual e municipal, passa a fazer a gestão do SUS. Então, uma direção única, cada ente federativo realizando a gestão, então, do seu Sistema Único de Saúde. A outra diretriz é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, mas não deixando, né, não prejudicando os serviços assistenciais. Então, o atendimento integral do usuário de saúde, priorizando as atividades preventivas, mas sem deixar, então, sem prejudicar, então, as assistenciais. E a terceira e última diretriz prevista no artigo 198 da Constituição Federal é a participação da comunidade no SUS, né? No Sistema Único de Saúde. O que mais está previsto no artigo 198? No parágrafo 1º, então, desse artigo, diz que o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, o parágrafo do artigo 198 trata do financiamento do SUS, tá? Dentro da Constituição Federal. E diz, então, que os estados do Distrito Federal, os municípios, deverão aplicar uma quantidade mínima, né? Ele não poderá ser menos que isso, para que esse SUS, então, aconteça na prática. Vamos conhecer agora quais seriam esses recursos mínimos, qual seria essa porcentagem, então, que cada ente federativo tem que aplicar, então, na área da saúde do nosso país. A fonte é a emenda constitucional, né, de 86. Antes era a referência para esse financiamento do SUS, era a emenda constitucional de 29, mais atualizada agora é de março de 2015, a emenda número 86. Então, para a União, está previsto que será aplicado na saúde do nosso país o mínimo, recurso mínimo de 15% de tudo que está, então, previsto na corrente, na receita corrente líquida, né? De todo o orçamento, então, do governo federal, que ele tem para gastar, né, a cada ano, 15% tem que ser investido em saúde. Os estados têm que aplicar, através, então, das receitas líquidas dos impostos, né? Deixei de exemplo aí ICMS, PVA, ITCMD, que é o imposto tributário sobre a transmissão de causa-mortes ou doação. Deixei uma colinha aqui, porque é uma sigla enorme, e fiquei com medo de não lembrar na hora. Então, imposto tributário sobre a transmissão de causa-mortes e doação. Então, o imposto, né, que vai para o governo quando você recebe aí uma doação ou até mesmo uma herança, né? Então, tudo que o Estado recolhe desses impostos, toda essa receita, então, líquida desses impostos, 12% o Estado tem que aplicar na saúde no ano, certo? Meu mouse não está querendo funcionar. Está acabada aqui a minha pilha. Bom, e o município? O município tem que aplicar anualmente, então, também dos impostos que ele arrecada, deixei aí exemplo também IPVA, IPTU, ele deverá aplicar anualmente, então, 15% de todo esse dinheiro arrecadado através dos impostos, né, da receita líquida desses impostos, 15% ele deverá aplicar na saúde, no SUS, ok?
que mais está previsto no artigo 198 da Constituição Federal? Que a lei complementar será reavaliada a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos tem que ser revisado, então, a lei complementar. E, no parágrafo 4º, diz que os gestores locais, os secretários municipais de saúde, do Sistema Único de Saúde, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Então, já estava previsto aí, já desde 88, que os secretários municipais, a partir do momento, então, que as secretarias municipais passam a fazer a gestão do SUS no âmbito municipal, os secretários municipais devem e podem, né, contratar, então, através de concurso público, agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Então, vamos revisar? Na Constituição, então, está previsto no artigo 198 as diretrizes do SUS, descentralização com direção única, passa, então, cada esfera do governo, a União, o Estado e o município ter a responsabilidade pela gestão do SUS. Outra diretriz, o atendimento integral, né, com prioridade para as atividades preventivas, mas sem prejuízo para os serviços assistenciais. E a terceira diretriz, a participação da comunidade no SUS. No parágrafo 1º desse artigo 198, fala, então, do financiamento do SUS e do recurso mínimo previsto, então, para cada ente federativo, sendo para a União toda a receita corrente líquida, né, todo o dinheiro que o governo federal tem para gastar durante o ano, 15% desse dinheiro tem que ser investido em saúde. Os estados, de todo o dinheiro arrecadado através dos impostos, toda a receita, então, corrente, toda a receita líquida dos impostos, ICMS, PVA, ITCMD, dentre outros, 12% desses impostos deverão ser, então, aplicados na saúde no ano, e os municípios, através também da receita líquida dos impostos, PVA, IPTU e dentre outros, 15% deverá ser aplicado, então, para o SUS, anualmente, ok? E lei complementar revisada, né, reavaliada a cada 5 anos, e o gestor, então, podendo, através de concurso público, processo seletivo, contratar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, aí a importância do artigo 198 para o nosso Sistema Único de Saúde. E o artigo 199, ele trata da iniciativa, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e as instituições privadas, então, podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes, mediante contrato direto ou convênio, tendo a preferência para entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Um exemplo disso são os hospitais, né, que são hospitais filantrópicos, então, sem fins lucrativos, que eles têm os leitos particulares, mas eles também têm os leitos para atender o SUS. Então, diz aí no artigo 199 que poderão, então, as iniciativas privadas, as instituições privadas participarem de forma complementar ao nosso Sistema Único de Saúde. E no artigo 200, ele trata das atribuições, então, da responsabilidade, né, do SUS, e as atribuições, então, são controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados, entre outros insumos, executar as ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano, participar do controle da fiscalização, da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e colaborar para a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, o artigo 200 ele trata da responsabilidade das competências do SUS, né? Quais são essas responsabilidades? Ok, pessoal? Então, falei aí do artigo 196, do artigo 197, 198 e o artigo 200. E trouxe aqui para vocês, então, uma pergunta que eu extraí aí de uma prova que já caiu em concurso,
e, né, de uma questão que já caiu em concurso, corrigindo aqui que eu falei, e vamos aí treinar, então, vamos maratonar, né? Trouxe aqui um exemplo, então, vamos ler o enunciado e vamos encontrar, então, perante as explicações anteriores aí, em relação a esses artigos, vamos encontrar a resposta correta dessa pergunta. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, de 88, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira coisa, o que a gente tem que ver? Deixa eu pegar aqui um lapisinho. Primeira coisa, lá na hora da prova, fiz a leitura, tudo, estudei, né, os artigos, estudei a Constituição, estudei as outras leis, né, a Lei Orgânica da Saúde, as demais portarias e tudo mais. Tá, sentei lá para a prova, abri a prova, vou responder primeiro as questões de políticas de saúde, que eu tenho que prestar atenção. Tentar recordar, então, tudo que estudou, tudo que compreendeu aí, tudo que está previsto, né, nas leis aí do nosso país referentes à saúde, se de fato o que está colocado aqui nesse enunciado vem de encontro ao que está publicado. Então, vamos fazer aqui umas pequenas anotações. Então, a Constituição Federal de 88 está dizendo do artigo, tô com dificuldade aqui porque acabou a pilha do meu mouse, tá, gente? Vocês vão ver um rabisco horroroso aí. Então, o artigo 198, tá citando o artigo 198, né, da Constituição de 88, e dizendo que os serviços integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sim, integram, nós vimos isso anteriormente, e constituem, então, um sistema único de saúde, organizado, e diz aqui com as seguintes diretrizes, as diretrizes que nós acabamos de aprender, que estão previstas no artigo 198. Vamos encontrar, então, a alternativa correta. A. Centralização, atendimento integral e segurança da comunidade. B. Descentralização, atendimento parcial e participação da comunidade. Sim. C. Centralização, atendimento prioritário e segurança da comunidade. D. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Então, é lógico que é a letra D, porque está previsto, então, como diretriz, no artigo 198, a direção única do SUS, né, através da descentralização, cada ente federativo fazendo a gestão do SUS, o atendimento integral e a participação da comunidade. Então, a resposta correta é a letra D. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Espero ter colaborado com vocês, estimulado vocês aí, então, a estarem separando os conteúdos, começando a estudar. E para amanhã, então, já está prevista aí mais uma mini aula, e eu vou falar com vocês, então, sobre a Lei 8.080, onde nós temos 53 artigos e que eles dão, então, continuidade ao que estava previsto aqui na nossa Constituição Federal de 88. Uma boa noite para todo mundo, agradeço, até mais.